Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Depois de uma semana, a gente volta às atividades normais, analisando inicialmente o mini índice, que fez um movimento de alta ao longo da semana passada, e no gráfico diário à esquerda nós tivemos aí já um rompimento da média de 200 períodos. Só que a gente tem que sempre analisar a média móvel mais longa de 200 sempre em comparação com as médias mais curtas, porque o alinhamento das médias ele é um critério mais importante do que o acontecimento, o movimento, aliás, de apenas uma média. Tá? Porque não adianta haver, por exemplo, no gráfico diário, o rompimento da média de 200 períodos, sendo que a média de 20, ela está afastada dos preços. Tá? E a gente sabe, pela teoria de Dow, o princípio basilar de toda análise técnica, que é a teoria de Dow, que os preços não sobem em linha reta, eles fazem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então, aqui no gráfico diário, a partir aqui, do final de julho, os preços eles entraram no que nós chamamos de super tendência de alta. Super tendência porque aqui essa média azul é a média de 8 períodos, e os preços você pode ver que eles vão fazendo topos e fundos acima da média de 8 períodos, tá? Então, eles fazem correção nessa média e voltam a subir. Só que essa super tendência, ela tem um prazo de validade, tá? Os preços, eles alcançam uma região de exaustão, e a média de 200 períodos, que é a média que é onde que os preços se encontram agora, é uma região de forte resistência, e é uma região que nós sempre vamos esperar que os preços eles vão parar de subir, o timing desse movimento de alta vai ser interrompido para que os preços possam ou andar de lado, tá? Eles vão fazendo zigue-zague de lado até a média subir, porque essa média móvel de 20 períodos, ela está hoje no mini índice a 104.967 pontos, tá? Esse valor ele é a resultante do cálculo, do preço médio do preço de fechamento dos últimos 20 candles. Então, a partir do momento que o preço de fechamento vai sendo formado na mesma região, os valores vão sendo incluídos automaticamente na fórmula que calcula essa média móvel, tá? E essa média móvel ela começa a subir, ela vai subindo até encontrar o preço, tá? E aí quando esse valor resultante da média móvel ele se iguala ao preço, muitos robôs, muitos computadores, muitos softwares de trading, eles reconhecem esse fenômeno, e eles têm esse fenômeno como um parâmetro para executar operações. Então, o robô, através de médias móveis, bandas de Bollinger que nós temos aqui e uma série de outros indicadores, eles conseguem entender que os preços eles estavam subiu bastante, e que a média móvel, os preços eles foram até a média móvel depois de terem subido. E aí, obviamente, também os robôs eles são alimentados por indicadores, osciladores, indicadores de volume, etc. E aí nós temos, e eles startam aí essas operações. Então, resumindo, na fritada dos ovos, essa super tendência ela tem um certo limite, eu suspeito que nós estamos, os preços eles vão começar a lateralizar aqui agora, que esse fôlego dessa super tendência de alta do gráfico diário terminou, tá? Não necessariamente que vai haver uma reversão, mas pelo menos essa super tendência ela está com os prazos, os descontados, somado ao fato que logo acima, 3.000 pontos acima,
né, mais ou menos 3.000 pontos acima, nós temos a média de 200 do gráfico semanal, que é uma média extremamente importante, né? Haja vista, né, a gente pode identificar que, né, veja como que o pivô de baixa anterior, os preços eles vieram, tocaram na média de 200, não conseguiram romper acima dela e voltaram a cair, tá? Por que que acontece? Nós tivemos aqui um fundo nessa região de 94.000 pontos, 96, 94.000 e tantos pontos, né, e os preços desde lá estão subindo. Essa perna de alta, por si só, uma perna de alta, ela não é parâmetro, né, que compõe a formação de uma tendência. Tá? A gente sempre precisa esperar, né, a relação de topos e fundos. Então, os preços estão subindo, tem uma média móvel importante aqui em cima, vamos esperar os preços atingirem essa média móvel, né, ver como que eles vão se comportar, porque nessa formação, nessa perna de alta, o volume ainda é baixo, então tem que ver se o volume comprador ele vai ser suficiente para fazer com que os preços rompam, né, essa média. Então, assim, é muito cedo, tá? É muito cedo, assim, para tomar alguma decisão, e também as informações que nós temos, ela não enseja uma decisão importante de swing trade no mini índice. Tá? Então, pelo fato dos preços acabou de atingir a média de 200 períodos do diário, está próximo da média de 200 do semanal, e está afastada da média de 20 do gráfico diário. E ainda está abaixo, né, porque o DI mais e o DI menos no DMI acabaram de se cruzar, então, né, não basta. Tem muita gente que muitos grafistas por aí que são muito simplistas numa análise, na sua análise gráfica, tá achando que cruzamento de médias móveis, cruzamento de algum critério no indicador, de um único indicador, de apenas duas médias móveis, são critérios definidores. Para mim, não. Para mim, eu tenho visto, né, ao longo desses anos aí, que o alinhamento de vários indicadores que nos dá a informação exata e é o momento exato para se tomar uma decisão. O alinhamento de vários indicadores, tá? Não precisa ser muitos, né? Só com todos esses aqui, ó, que nós estamos aqui, ó, né, já é suficiente, tá? Já é suficiente para poder tomar decisões. E uma análise, né, pelo menos dupla aí, né? Double screen, alguma coisa assim, olhando o gráfico diário e o gráfico semanal, né? Porque às vezes o cara vai entrar aqui, ó, cheio aqui, né? Pesado aqui no gráfico diário, aí no gráfico semanal bate aqui na média de 200, não consegue subir, e aí pode tomar um baita de um calor também, né? O dólar, o que aconteceu com o dólar? O dólar, nós já esperávamos já uma queda no dólar, né? E aqui, ó, essa aqui é a projeção, tá? A última semana do mês de julho formou um candle barra elefante enorme, né? Barra elefante baixista, enorme, no gráfico semanal do dólar. E aí eu peguei e falei, ó, ainda está aqui em cima. A gente tem que esperar para ver se os preços eles vão segurar na média de 200 ou se vai formar um gift. O que aconteceu? Formou um gift. E aí eu tinha circulado. Esses desenhos aqui são desenhos de 2, 3 semanas atrás. E aí fez um gift. Eu já peguei e falei, já tracei essa aqui, ó. Falei, ó, já projetei esse candle barra elefante para baixo e falei, dólar vai a 4,84. É a projeção de 100%, ou seja, o tamanho desse candle está projetado aqui para baixo, tá? E aí, foi isso, né? No gráfico diário, foi a confirmação desse pivô de baixa também, né? A primeira, essa queda aqui, ó, desse barra elefante, foi essa queda enorme. Esse gift foi essa correção até a média de 8 períodos. E o terceiro candle aqui foi uma retomada na queda, né? Que está aí, ó, já encaminhando, né? E o DMI e o MACD aqui que os histogramas já estão diminuindo, né? As médias já estão se encontrando.
Mas o DMI do diário e do semanal do dólar estão alinhados. Né? Estão alinhados aí mostrando força baixista. No gráfico diário, tendência de baixa. No gráfico semanal, nós não podemos falar que é tendência de baixa, porque as médias não viraram ainda. Na tendência de baixa, perceba. Olha só, quando ele está em queda, a média de 8, essa média azul, ela cai. A média de 20, ela fica acima. A de 8 fica embaixo. Aqui, a de 8 ainda está acima da de 20. Tá? Então, a gente precisa esperar a virada das médias. A banda de Bollinger inferior ainda está bastante afastada. Aqui no gráfico diário, não. Ela já está sendo empurrada para baixo. Aqui no gráfico diário, a média de 8 também está abaixo da média de 20. Aqui está tendo um alinhamento. MACD já está baixista, com histograma baixista. No semanal ainda não tem. Então, qual que é a leitura que nós fazemos? A leitura é exatamente essa aqui, ó. Né, que o nosso alvo é no máximo a região de suporte anterior. O que é essa região de suporte? São as mínimas anteriores. Ó. Veja que os preços, dólar, lá por volta de abril e maio, atingiu essa região de 4,84, subiu, atingiu a região de 5,33, voltou a cair, de novo bateu na região de 4,85, não conseguiu romper essa região aqui, voltou a subir. Por que acontece isso aqui? Porque é o seguinte, o dólar, né, aqui nós estamos falando do dólar, né, uma moeda, a gente está falando aqui também da relação do dólar com o real, e, digamos assim, né, uma análise fundamentalista do dólar é uma análise econômica, né, são análises econômicas que ponderam, tá, que guiam o comportamento dos investidores. Né, quando a gente analisa uma ação, obviamente, os fundamentos da empresa, o balanço, etc. Agora, no dólar, né, são os fatores macro e microeconômicos. E aí, nessas regiões aqui, é porque o mercado entende que, dado o cenário econômico que nós estamos, 4,85 é uma região em que o dólar está barato, e é uma região em que o dólar está barato e que, pelos parâmetros econômicos, o dólar, ele, no mínimo, vale 4,85. Tá? Abaixo disso, é uma discrepância muito grande da negociação do dólar no mercado com a realidade econômica do país. Tá? Então, por isso que grandes players... Porque é o seguinte, sabe, os investidores, pessoa jurídica, os grandes fundos de investimento, etc., eles analisam muitos e muitos dados, tá? Então, acaba que eles, né, que no mercado, o apelido deles, né, eles acabam sendo apelidados de tubarões, eles têm mais ou menos um comportamento assim, mais ou menos igual. Você pode ver que eles ditam, né, a direção do mercado, tá? Então, os tubarões estão comprando em 4,85. Então, essa queda, aqui ó, nós já temos também, houve uma forte queda do dólar, um volume muito grande de venda. Tá, volume muito grande de venda. Esse volume, pela a nossa análise gráfica, ele é sustentável até a região de 4,84, 4,85, tá? Então, essa queda, nós projetamos ela a essa região aqui. O que vai acontecer depois disso aqui, nós não temos graficamente como analisar, tá? Para mim, já algum grafista que bate o olho no gráfico, em indicadores, e fala com você, ó, dólar vai bater aqui, vai voltar a subir, não sei o que, aí já é especulação, a gente tem um limite. Porque o nosso limite, aliás, a nossa leitura, ela é feita através de quê? De padrões gráficos, tá? Então, o padrão gráfico do candle barra elefante, aqui no gráfico semanal, né, ele me permite uma leitura de que os preços vão cair até 4,84. Pronto, é esse parâmetro aqui, esse padrão gráfico. O que vai acontecer depois, sei, até o nosso padrão gráfico também ele pode ter erro, pode não chegar lá e tal. Por isso que não basta também fazer uma leitura de um padrão gráfico, você tem que fazer um gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? É você ter um plano de ação para tomar se as coisas não acontecerem conforme o esperado, tá? Isso é basicamente gerenciamento de risco. Então,
Você entrou vendido no dólar a 5,19. Bacana. Você está ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro. Né? E a nossa projeção é 4,84. Né? Dependendo aí da quantidade de mini contratos que você está posicionado, né? Isso pode dar muito dinheiro. Tá, só que você não pode entrar vendido, não colocar stop, não colocar ordem de compra nenhuma e esperar, né, que os preços vão lá e tal, sem ter um plano de ação, porque pode acontecer qualquer coisa, qualquer evento, né, e virar essa questão aqui. Porque é o seguinte, todo trader, todo grafista precisa entender a diferença entre eventos e ruídos, tá? Eventos e ruídos. A gente analisa gráfico. Os gráficos, eles formam esses padrões. Nós operamos esses padrões. Mas, se no meio do caminho acontecer algum evento contrário ao padrão gráfico, o evento é mais importante. Tá? Anota isso aí. Então, assim, a gente precisa... porque, por exemplo, a gente tem essa projeção. Aí, olha só, os preços, eles não seguem linha reta. Eles caíram, aí subiram até a média de 8, agora estão retomando a queda. Fizeram uma espécie aqui, ó, de Power Breakout até na média de 8. Se romper aqui embaixo, ó, vai acionar esse Power Breakout também, dessa média de 8 do gráfico diário. Mas isso aqui é ruído. Por exemplo, essa alta aqui, ó, é um ruído. Teve gente que comprou aqui. Tá, se o camarada tá comprado, ele vai perder dinheiro, ele tá perdendo dinheiro. Entendeu? Então, assim, no meio do caminho tem vários ruídos. Mas esses ruídos, eles não invalidam, eles não provocam reversão nem nada. Agora, um acontecimento que tem a característica de um evento, ele tem o condão, né, a capacidade de reverter as coisas, tá? Por isso que é importante você ter um plano de ação. Ok? Por exemplo, Vale. Né? Vale atingir essa região da linha vermelha e nós temos já a projeção já há bastante tempo, né? Muitas semanas. Esse aqui é o gráfico semanal. Nós temos projeção desde aqui, ó, desde junho, mais ou menos, de 58,49 para Vale, tá? Aí ele está se lateralizando desde julho. Ok, a gente tem que esperar para ver o comportamento até a média de 20. Se romper acima da média de 20, essa projeção aqui está descartada, tá? Mas aí você fala, mas eu estava vendido. Não, você tem que ter um critério. Então vamos supor que o seu critério fosse, do seu stop, você entrou vendido e fosse a média de 20. Você já estopou, ó, no gráfico diário, a média de 20 já foi, os preços já subiram acima dela. Você precisa ter algum critério. O mais seguro são opções. Tá? No meu curso Gestor de Carteira, eu explico sobre opções. Então, você está vendido em Vale, tá? Você vai ter comprado em opções de call, tá? E aí as opções, você não tem é diferente de usar stop loss, né? Você ter, por exemplo, ter uma ordem de compra na pedra aqui, é muito diferente. Opções, você é um ativo diferente de ações, tá? Então, assim, tem uma série de características que, na verdade, eu não vou gastar o tempo agora explicando. Entra no meu curso lá, eu mostro simulador gratuito da plataforma opções.net, eu faço lá projeções, eu faço opção de coisa. Então, assim, é o seguinte, você que está me escutando aqui agora, se você for lá no curso Fundamentos de Análise Técnica, vai ter alguns comentários falando, nossa, eu nunca fiz um curso de uma maneira tão direta. Pra mim, eu sou contra a encheção de linguiça, tá? Então, assim, eu pego o essencial e eu coloco em 5, 6, no máximo 10 aulas, tá? Assim, o essencial mesmo, é o que precisa saber e tudo mais, de maneira ali, ó, direta, tá? Porque, né, o pessoal fica aí, são 40 horas de aula. Pô, se o cara, se ele pegou o essencial para falar em 40 horas, né, assim, se você dedicar 4 horas por dia, são 10 dias, né, 2 horas por dia são 20 dias, você é um mês estudando aquilo ali, e será que a complexidade que aquele professor está querendo levar não é para poder justificar o valor, o preço do curso dele, ao invés de realmente querer ensinar?
Então eu tenho muito disso, tá? Tem muito disso. Petrobras está esticado, está esticando, né? Tá muito esticado. Para mim, né, eu também já falei, já expliquei em artigos sobre o preço justo em análise gráfica, tá? E, resumidamente, o preço justo é o preço estabelecido na média de 20 períodos. Então, Petrobras está a 31,72. A média de 20 está a 27,40 do gráfico diário, porque do semanal está a 24. Então, vamos fazer aqui ó, uma média, seria 25, então. Então, para mim, o preço justo aqui ó, é 25, 26, baseado no gráfico. Está a 30,63. Está caro. Está R$5 caro. Tá? Isso é o preço justo, porque a gente sempre vai buscar comprar quando os preços, depois que os preços fizerem correção na média. Então assim, o preço corrigiu na média, retomou o movimento de alta, os indicadores estão alinhados, mostrando tendência de alta, e aí os preços estão um pouquinho afastados, porque é muito difícil, né, você comprar com preço em cima da média, inclusive nem é tecnicamente o recomendado. Então assim, tá R$2, R$3 aqui para cima, os indicadores estão alinhados mostrando tendência de alta, beleza, é um contexto de compra, tá? Agora, tá subindo, tá afastado, ele tá discrepante em relação ao petróleo, né? Petróleo tá em queda e Petrobras está subindo. Isso daqui são players que estão montando posições possivelmente de longo prazo, né, na Petrobras, tá? Então assim, tem que saber diferenciar também o movimento de um tubarão, né, de tubarões, e movimentos que são de correção, alguma coisa assim do mercado. Porque também é o seguinte, os investidores institucionais, os caras estão comprando, mas para eles, se cair de 30 a 25, eles estão dentro. Até porque Petrobras também tem uma liquidez enorme, assim como Vale, em opções, e os caras vão estar protegidos também com opções, no mínimo. Então assim, cair, porque quando você está, por exemplo aqui, ó, você comprou a ação, você vai estar comprado em put, em opções de put. Eu explico o porquê no meu curso, tá? Beleza. Se a ação cai e você perde na ação, o valor da opção sobe, você ganha na opção. E a opção, o comportamento dos preços da opção, ele é exponencial. Ele não é linear. Então a opção está valendo hoje 90 centavos. Tá. Uma baita queda aqui de Petrobras pode ir de 90 centavos para R$3. Pode subir 200, 300%, tá? E aí, você está posicionado aqui em Petrobras, pensa que não, a sua opção ela se valorizou tanto, mas tanto, que você olha para os indicadores, você vê que é uma correção, tá? Compensa mais você vender as suas opções e ainda aumentar a sua posição em Petrobras, tá? Do que você ficar só comprado. Então, assim, é uma filosofia de gestão de carteira. Por isso que o meu curso se chama Gestor de Carteira, tá? Vou analisar aqui, ó, alguns ativos aqui que um dos nossos alunos grafistas solicitou. Então, vou fazer aqui neste vídeo, tá? Eu fiquei uma semana em off, não pude atender aí a todos. E aí agora estou retomando as atividades, então vamos analisar. Vamos fazer os estudos aqui, ó. O aluno lá pediu sobre VEG, né? O que está acontecendo com VEG, né? O que a gente pode esperar de VEG, olhando aqui o gráfico. Ó, nós temos aqui um canal de baixa, né? Os preços, então a primeira coisa, então vamos lá para a aula, né? Vamos lá, uma aula de tendência. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente bate o olho no ativo é a tendência, tá? Então, a gente traça as linhas de tendência. O gráfico semanal é o gráfico de prazo maior. Então, é importante a gente monitorar a tendência deste prazo. O prazo semanal, VEG, ainda está dentro do canal de baixa, tá? Então, assim, vou montar a posição compradora para VEG a longo prazo, um position trade baseado no gráfico semanal, é cedo. Ele ainda está no canal de baixa. O que isso quer dizer? Quando a gente traça essa LTB, essa linha de tendência de baixa aqui, ó, superior, você pode ver que os preços, porque ó, em várias ocasiões, eles atingiram essa linha, tá? Então, é como se existisse uma linha imaginária. Os grandes players, eles também desenham o gráfico
tá? Porque a análise técnica, a análise gráfica, é uma espécie de profecia autorrealizável. Então, assim, essa linha que você traça aqui no seu gráfico semanal, todos os traders, gestores, etc., também traçam nos gráficos deles. E eles sabem que VEG ainda está dentro do canal de baixa, tá? No gráfico diário, o gráfico diário subiu, rompeu uma média de 200, e aí vale o que eu falei lá para o mini índice, tá? E detalhe, eu tô fazendo aqui esse estudo aqui agora, tá? Eu não abri nenhum desses ativos aqui. Então, eu deixo para olhar enquanto estou gravando. E olha só, o que está acontecendo com o VEG está alinhado com o que está acontecendo com o mini índice, né? E o que eu falei lá? Falei, olha, não adianta romper uma média móvel de longo prazo, que é a de 200, né? E não estar alinhado com a média mais curta. Então a média de 20 está aqui embaixo. Ainda está afastado. O que eu sugiro, o que tecnicamente eu olho e eu particularmente aguardo? Ó, rompeu, eu vou aguardar. Ele já está 1, 2, 3, 4 dias lateralizado. Tudo indica, me parece que ele vai continuar andando de lado. Então, é mais seguro eu esperar fazer uma correção na média de 20 do gráfico diário. Então, eu vou esperar os preços andarem de lado, encontrarem com a média de 20, e se nesse contexto houver, né, os preços tocarem na média de 20 e retomarem a alta, sendo que no DMI o DI+, esse verde, permanecer acima do DI-, então vai me mostrar que é uma continuidade da tendência. A tendência vai continuar. Será um padrão gráfico de continuidade da tendência de alta, tá? Então, resumindo, no contexto atual, VEG não indica fazer nada, né? A não ser que você esteja posicionado. Então, vamos lá. Segundo cenário. Estou comprado em VEG. Beleza. Muita gente, atualmente até que não, porque, né, eu já bati muito nessa tecla, mas há tempos atrás, anos atrás, muita gente vinha, alguns alunos chegavam para mim e falavam, olha, eu comprei, por exemplo, VEG. Comprei VEG, aonde que eu coloco o stop? Aí eu falava, você é doido, você tem que definir o stop antes. Então assim, eu tô comprado. Beleza, você comprou quando? Você comprou onde? Né? Qual que é o preço de compra? Tá? Porque, por exemplo, o critério mais seguro, eu considero aqui, ó, é a condução pela média de 8 períodos. Então, o seu stop teria que estar pelo menos em 29,88. Há grande chance do stop ser atingido. Ou a não ser que você coloque aqui, ó, abaixo dessa região de fundo, né? E ao invés de você ir subindo ele, você coloca aqui embaixo e espera, tá? Mas acontece que é o seguinte, qual que é, e aí, né, aqui cabe falar sobre isso. Qual que é a angústia de muita gente, muito trader? Ele comprou no lugar errado, e agora ele está vendo que ele vai ter que colocar o stop, né, no lugar que existe muita chance de ser acionado. Só que ele fica esperando que algum professor, por exemplo, como eu, chegue para ele e fale, não, esquenta a cabeça não, coloca ele aqui embaixo, aqui nesse fundo aqui, ó, não vai ter chance de ser acionado não. Tá? E eu não tenho bola de cristal. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, no gráfico semanal, vamos supor que ó, os preços formaram fundo, subiu, topo. Caiu até aqui, fundo. Subiu, topo. E se agora eles vão fazer um novo fundo aqui na média de 20? Então, ele vai cair até 27,72. Então, ele vai cair, ó, até aqui, ó. Ele vai romper abaixo da média de 20 do gráfico diário. Se, no caso, acontecer isso que eu estou falando. Eu não, acho que não tem chance, porque aqui no gráfico semanal, o MACD já está altista e o DI+ já está acima do DI-. Mas a média de 20 é a média referência da tendência de alta. Então, se os preços caírem de R$30 para 27, eles não vão perder o timing dessa tendência de alta no gráfico semanal, tá? Então, tem que colocar isso na cabeça, tá? E é melhor você comprou, comprei aqui no rompimento da média de 200, não realizou o lucro, ele está ameaçando romper. É melhor você sair fora com pouco prejuízo ou com nenhum lucro do que você ficar tentando a sorte. Em análise gráfica você não trabalha com a sorte. Aliás, em análise nenhuma, nem análise fundamentalista, nem nada. Tá? O pessoal que tem
que utiliza, tá, a análise técnica, a análise gráfica, de uma maneira errada, né? Tem uma visão errada sobre a análise gráfica, ok? Então o VEG é isso, VEG fazer nada, esperar, né, essa lateralização do gráfico diário ou correção. Atualmente não temos compra e inclusive também nem venda, tá? Porque eu também falo, se ele perder a média de 8, eu vou entrar vendido aqui até a média de 20 do gráfico diário. Acho arriscado porque os indicadores do gráfico semanal estão alinhados, né, mostrando que as forças compradoras estão imperando. Então, assim, você entrar vendido, você está indo contra o fluxo, tá, majoritário. Tá, o fluxo majoritário. BOVA 11, vamos tirar esse alvo aqui de FIBO. O outro ativo que solicitaram foi BOVA 11. Falar, e BOVA 11? BOVA 11, mesma coisa, ó, super tendência de alta, tá? A gente fala no mercado que é esticado, né? Esticado e está afastado da média de 20. Então, está muito afastado da média de 20 do gráfico diário. Eu não gosto disso, sinto incomodado com isso, e eu vou esperar a correção na média de 20, custe o que custar, tá? Falar, porque altas, essa alta aqui, ó, não necessariamente essa alta, mas vamos lá, uma alta muito forte no espaço curto de tempo, ou uma queda muito forte, é sempre fruto de uma reação emocional do mercado, tá? Uma reação emocional do mercado. Reações emocionais do mercado têm prazo de validade. Ou é a ganância, e aí os camaradas entram aqui comprando, e aí os preços não fazem correção na média de 20, sobe, sobe, sobe. Aí tem prazo de validade, porque essa ganância, né, esse entusiasmo, ele finda, porque notícias ruins necessariamente, né, e naturalmente vão acontecer, vão minar, né, essa especulação, ela vai chegar no patamar que vai ser insustentável. Então, seja pela ganância, ou seja também pelo medo, pelo desespero também, né? Então, por exemplo, olha só, na semana aqui, ó, em junho, quando o BOVA 11 bateu na média de 20, caiu, formou esse candle enorme, entrou o desespero. Entrou um desespero tão grande que abriu em gap de baixa e já rompeu a média de 200. Tá? Então isso aqui, ó, é desespero. Você pode ver que, ó, esse desespero, né, pelo menos aqui nessa região, ele já se findou. Ó, os preços já fizeram um fundo lá em 91 e já voltaram a subir e já estão em 108. Tá? Em questão assim de 2, 3 meses. Então, toda motivação e todo comportamento abrupto de curto prazo, ele tem prazo de validade, tá? Então, assim, resumindo, leitura do BOVA 11. Esperar também uma correção, tá? Uma correção ou uma lateralização do BOVA 11. BOVA 11, tá? O terceiro, YouTube, mesmíssima coisa, né? A gente pode ver aí, ó, que esses ativos parece que eles têm uma certa correlação, né? Talvez uma certa correlação, ou alguma coisa que está acontecendo, seja juros, seja a alta ou queda dos juros, algum fator micro ou macroeconômico que está aí de alguma forma atingindo essas empresas, VEG, o índice, o YouTube, que estão fazendo com que elas tenham o mesmo cenário. YouTube também está dentro de um contexto de alta, mas está afastado da média de 20. Tá? Tem que esperar a correção. E por fim, o último é BBA S3, Banco do Brasil, mesmíssima coisa. Na verdade, o Banco do Brasil está até pior, porque ele está muito afastado. Muito afastado mesmo, ó. Semana passada fez um baita candle barra elefante, e candle barra elefante longe, afastado das médias, é a priori um barra elefante de exaustão, tá? Nós temos candle barra elefante de ignição, que é o início da tendência, e o de exaustão, que é o fim da tendência. E aí, um dos parâmetros é quando esse candle barra elefante, ele ocorre muito afastado das médias. Aqui não foi tão afastado assim, mas foi afastado, não foi a partir das médias, tá? E é normal que depois de semanas consecutivas de alta, nós tenhamos aí uma correção. E aí tem que ver até onde essa correção vai dar. No cenário atual, uma ação
que está custando R$42, tá cara, tá? Tá muito cara. Você consegue, enfim, né, olha só, 42. Vamos aqui, ó, BBDC 4, Banco do Bradesco, tá 18, metade, tá? E é um banco. Então, assim, Banco do Brasil tá o dobro de Banco do Bradesco. Aí nós temos que ampliar, né, a nossa visão, né, a nossa mente, abrir a nossa mente e aí começar a ver se tem algum relatório fundamentalista, alguma casa de análise está falando sobre o Bradesco e Banco do Brasil, notícias, projeções do mercado. Aí a gente tem que sair fora dos gráficos, tá? E tentar entender por que Bradesco está custando metade de Banco do Brasil e por que Banco do Brasil está nessa altura, tá? Então, assim, né, de vez em quando a gente tem que ir longe, mas eu considero o Banco do Brasil esticado e caro. Esticado e caro. E, obviamente, mesmo que não esteja caro, mesmo que estão recomendando compra por aí, os analistas, graficamente ele está afastado da média de 20 e nós não temos padrão gráfico comprador. Ok? Então é isso. Eu ia talvez analisar auto commodities, alguma outra coisa, mas eu acabei falando bastante no vídeo de hoje, né? Eu acho que estava com saudade aí de falar, de gravar. E aí, né, eu espero que tenha atendido aí a necessidade de todos, né? Qualquer dúvida, só fazer nos comentários, tá? Que eu estarei respondendo. E é isso, tá? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.